faço as minhas considerações finais sobre o professor Alexandre e começo a fazer a introdução do professor Sandro Costa. O professor Sandro Costa é professor da FANESE, é um dos professores que eu considero o alicerce da antiga FANESE e da nova FANESE. O professor, inclusive, Sandro Costa faz parte do núcleo docente estruturante. É quem me auxilia e dá todo esse conjunto para a gente construir também aí novos modelos de gestão no curso de Direito, junto com a professora Antonina Galotti, o professor Lucas Cardinale e a professora Patrícia. O professor Sandro é mestre e doutor em meio ambiente, promotor de justiça no estado de Sergipe, ex-juiz no estado da Bahia, ex-delegado de Polícia Federal, autor de livros na área jurídica. Um dos livros, inclusive, ele vai estar tratando hoje, que é o livro de dosimetria da pena. E é com imensa satisfação que, nesse momento, eu convido o professor Sandro para falar da sua temática escolhida. Sandro, muito obrigado pelo aceitar o nosso convite e a palavra está com o senhor. Eu quero inicialmente saudar a todos, né? Bom dia. E começar saudando aí o nosso querido coordenador, muito competente do curso de Direito, professor Marcel Ramos. Desde já agradecer por esse tão honroso convite que não poderíamos recusar de hipótese nenhuma. Saudar também aí o professor Alexandre por essa palestra profunda, brilhante e que nos enriqueceu muito com o conhecimento transmitido. E nós vamos agora tratar de um tema que eu particularmente eu gosto muito. Né? A gente vai tratar de direito penal também no tema teoria da pena. E vamos focar aqui basicamente na questão da dosimetria da pena no Brasil. Né? Então, já pegando o gancho aí da fala do professor Alexandre, né, observamos aí que no Brasil, basicamente, deve ser observado esse princípio da subsidiariedade, né, da última ratio do direito penal, e por isso até isto nas penas também veremos a gradação de que pena privativa de liberdade, chamada simplesmente de prisão na proposta atual do novo Código Penal, que está em discussão e vai estar por muito tempo, é a última alternativa. Né? E por isso buscamos outras alternativas, como as penas alternativas, e que no nosso direito, na parte geral, são a pena de multa e a pena restritiva de direito. Para facilitar o nosso diálogo, eu vou colocar uma apresentação para ficar mais didática esta apresentação. Né? Eu estou aqui acompanhando pelo celular também as mensagens dos alunos, né? Fico muito feliz aí com a participação de vocês. Quem me conhece sabe que eu dou aula, eu leciono por amor e gosto muito de fazê-lo na FANESE. Né? Tenho queridos alunos, atuais ex-alunos, que a gente admira muito, e esse contato com a academia ele é muito motivante e é uma coisa que eu gosto de fazer por vocação. Então, vou apresentar aqui uma tela para vocês. Eu não sei se a tela está aparecendo aí para vocês, certo? Mas acredito que sim, pronto, está aparecendo. Então, nós vamos apresentar aqui breves pontos, né? É importante ressaltar isso, pelo tempo disponível para essa conversa rápida, a gente vai dar breves pinceladas sobre esse sistema no Brasil, ok? Então, a primeira coisa que temos que observar é que no Brasil a sanção penal, que é a resposta pela prática de uma infração penal que viola bens jurídicos mais importantes de uma sociedade, né? Ou coloca em risco, e aí vem a discussão se é um risco concreto ou abstrato, que nós não entraremos aqui, mas a sanção penal é a resposta exatamente por esses ilícitos mais graves, chamados de ilícitos penais. No Brasil, a sanção penal se divide em pena e medida de segurança. Né? Então,
para aquele agente que cometeu um fato típico, ilícito, culpável, punível, né? O fato típico com todas as suas características lá, se for um crime material, com conduta, com resultado, com nexo, que essa conduta seja consciente, voluntária, né? Seja dirigida a uma finalidade que seja externada, que esse fato tenha tipicidade não só formal, mas material também, incorporando aí a teoria constitucionalista do delito e fazendo-se juízos de valor de uma norma num pós-positivismo em que a norma não é só a regra escrita, também são os princípios, e com isso, havendo a tipicidade material, não havendo excludentes de ilicitude legais ou supralegais, como por exemplo a legítima defesa, estando presentes aí os requisitos da culpabilidade, a imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa, potencial consciência da ilicitude do fato, né, nós teremos mais um requisito ainda, que não haja causas que excluam a punibilidade. Certo? Perceba que eu aqui não estou naquela discussão básica e acadêmica de qual é o conceito de crime. Né? Eu não estou discutindo teorias bipartite, tripartite ou quadripartite. Estou apenas relatando um fato em conteste. Para que alguém receba uma pena, tem que praticar um fato típico, ilícito, culpável e punível. Ok? A medida de segurança, ao contrário, exige todos esses requisitos, né? Está equivocado quem acha que medida de segurança não precisa disso. Medida de segurança é uma sanção penal, né? E para que um inimputável receba uma medida de segurança, tem que ter praticado um fato típico comprovado, não estarem presentes excludentes de ilicitude, não existirem causas de exclusão de punibilidade, como a prescrição, por exemplo, e no requisito culpabilidade, que é censurabilidade da conduta do agente que praticou o fato típico ilícito, né, é importante ressaltar que devem estar presentes aí os requisitos da exigibilidade de conduta diversa e da potencial consciência da ilicitude do fato. Né? Então, nesse caso, há o que se chama de absolvição imprópria, porque, embora seja uma absolvição no nome, na verdade, é a aplicação de uma sanção, a medida de segurança. Ok? A pena no Brasil se subdivide em pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Né? Isso aí eu estou falando da regra geral do Código Penal. Medida de segurança nós não adentraremos em relação ao tempo. E aqui, basicamente, eu não consigo, né? Não é da minha característica, toda vez que eu falo de algo, eu tenho que dar uma demonstração sistêmica e prática de como isso acontece. Então, como a gente vai passar a falar de pena agora, obviamente, a pena ela é materializada numa condenação pelo Poder Judiciário após um processo em que há o due process of law, ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, todos os recursos inerentes, e a pena é materializada no dispositivo de uma condenação penal, que vai ter aí, né, a estrutura da sentença penal. O cabeçalho, o preâmbulo, vai ter o relatório, a fundamentação, que é indispensável, e o dispositivo, a conclusão, onde vai estar não só o comando da sanção penal que é aplicada, mas como também é onde deve haver a especificação dosimétrica dessas penas, que a gente vai ver já já. Então, um exemplo de cabeçalho. É importante, né, ressaltar aí que no relatório existem requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Penal para esse relatório, tais como a qualificação das partes, né, a síntese das teses, dos atos relevantes do processo e outros incidentes que tenham ocorrido. Na motivação, né, que deve abordar preliminares e méritos, é indispensável que o magistrado, na fundamentação, ele apresente aí exatamente isso, né? Todo o quebra-cabeça dessa teoria do crime. A teoria do crime também é linda, né? Ela é um quebra-cabeça imenso que deve ser composto e comprovado para que alguém seja condenado. Então, o maior equívoco, a nosso ver, é uma sentença penal em que, na fundamentação, analisa-se o que se chama apenas de materialidade e autoria. Né? Então, essas palavras que resumem, em verdade, um fato típico, ilícito, culpável e punível com todos os requisitos.
deveria ser avaliado em toda a fundamentação de sentença. E a fundamentação deficiente gera nulidade, ou até mesmo a inexistência do comando sentencial. No dispositivo que nos interessa, né, o dispositivo do comando da pena, ele é muito simples. Né? O juiz diz lá, ante o exposto, condeno o sujeito ativo do delito às penas da norma X, né? A norma penal proibitiva, que prevê lá o tipo penal, né? E descreve uma conduta típica no seu preceito primário e a pena no seu preceito secundário. Né? Como exemplo, eu cito aqui um crime de homicídio doloso simples, que está no caput do artigo 121 do Código Penal. No preceito primário, nós temos a conduta típica, matar alguém. No preceito secundário, nós temos a sanção penal, que é o que nos interessa agora. Então, lá para o simples é reclusão de 6 a 20 anos. Ok? Então, isso aí é a pena, inclusive, prevista em abstrato, né, em limites mínimos e máximos, porque o Brasil usa o sistema de pena relativamente determinada pelo legislador. Isso explica a lógica, por exemplo, da súmula 231 do STJ, que não permite que se passe desses limites na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade. Então, o comando é simples, mas a parte que vem a seguir, ela é um pouco mais complexa, porque o magistrado tem que fazer a dosimetria da pena, né? Que pena? A pena privativa de liberdade, se tiver prevista, da multa, se tiver prevista, e da restritiva de direito, se tiver prevista também. Além disso, né, algumas providências finais que são fundamentais, como, por exemplo, os efeitos extrapenais genéricos e específicos previstos lá no artigo 91 e 92 do Código Penal, né? Os primeiros, eles são automáticos, como, por exemplo, a perda de bens, que foram utilizados como instrumentos do crime, né? A necessidade da reparação civil do dano, que agora também é um requisito na sentença, desde que haja o pedido na inicial e o contraditório, de que se fixe o mínimo da reparação civil ex-delito na sentença penal. E a grande novidade agora, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro desse ano, né, que veio pela Lei 13.964 de 2019, que é chamada Lei Anticrime, referida inclusive pelo professor Alexandre. A novidade agora é o confisco alargado do 91A, que também é um efeito extrapenal do delito e que deve ser fundamentado também nessa etapa. Entre outras questões que são importantes, como, por exemplo, a decisão da manutenção ou não da preventiva, se por acaso foi decretada essa prisão processual durante o detalhe, durante o processo. Né, uma parte autenticativa, e aí, né, às vezes os alunos brincam comigo. Professor, o senhor coloca tanta coisa complexa, fundamental, indispensável na sentença, e no finalzinho o senhor faz questão de colocar aí, né, parte autenticativa, tem que colocar local, data e assinatura. Né? Porque se você estiver fazendo um concurso, por exemplo, né, para juiz, e esquecer isso aí na sua sentença, isso é uma falta gravíssima. Né? Assim como é também se você assinar seu nome, porque está identificando a prova. Mas vamos para frente. Então, aqui nessa tela, né, a gente apresenta a síntese disso aí que foi demonstrado. Essas telas que eu estou mostrando, elas são do nosso livro, né, que é de 2014, então está meio desatualizado. Eu não recomendo que comprem por enquanto, né? Se eu tiver um tempo, eu atualizo ele. E nós passamos imediatamente à dosimetria. Né? Basicamente, a dosimetria, ela não começa, né, já individualizando pena. A dosimetria, ela começa especificando que pena eu vou aplicar. Aí você pergunta, como assim, professor? A pena já é definida pelo legislador no preceito secundário, né, lá da norma penal incriminadora. Ocorre o que, pessoal? Alguns tipos penais, são raros, prevêem penas de forma alternativa. Não são penas alternativas. Prevêem espécies de penas que devem ser aplicadas uma ou outra. Né? É o caso, por exemplo, de
pena privativa de liberdade e multa em alguns delitos, né? Como eu estou mostrando aqui na tela, no caso do constrangimento ilegal e da ameaça. Percebam no preceito secundário dessas normas que há previsão aí de detenção, que é uma espécie de pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade se divide em detenção e reclusão para crimes e prisão simples para contravenções penais. Né? Numa escala de gravidade, a reclusão é mais prejudicial, mais limitadora do que a prisão simples, que eu não entrarei nesse detalhe nesse momento, basicamente. Mas observem aí que a opção para o magistrado de aplicar pena privativa de liberdade ou multa nesses casos, certo? E o magistrado, a despeito do que a gente pode achar, ele não tem tanta discricionariedade. Porque se na situação não existirem elementos mais gravosos do que a normalidade, deve ser observada a pena de multa, que é menos prejudicial e, como já foi dito, é última ratio em relação à pena privativa de liberdade. Pois bem, definida qual é a pena, né? Se há pena privativa de liberdade, esta vai ser a primeira a ser especificada. Até a reforma de 84, se adotava um sistema bifásico de Roberto Lira. Após a reforma da parte geral do Código Penal em 84, esse sistema passou a ser trifásico, né? O sistema de Nelson Hungria, onde, né, com 3 fases, na primeira fase nós temos ali a fixação da pena base, e eu uso como parâmetro o quê? As circunstâncias judiciais. Né? Eu já mostro para vocês as circunstâncias judiciais superficialmente. Na segunda etapa da dosimetria, que não necessariamente vamos ter essa etapa, nós estabelecemos a pena intermediária ou provisória, assim chamada. E o parâmetro que eu utilizo são as agravantes e atenuantes, né, que são circunstâncias legais. Então, primeira etapa, circunstâncias judiciais, que estão no artigo 59 caput do Código Penal brasileiro. Segunda etapa, agravantes e atenuantes, que estão na parte geral do Código Penal, nos artigos 61 a 66, sem, né, prejuízo daquelas previstas em legislação extravagante, como, por exemplo, a Lei 9.605 de crimes ambientais, a Lei 11.343 de entorpecentes, o Estatuto do Desarmamento, entre outras normas. Então, nessa fase, nós aplicamos aí agravantes e atenuantes. Isso está previsto nessa ordem no artigo 68 do Código Penal. Então, ela deve ser obedecida rigorosamente. E a terceira etapa, que utilizamos circunstâncias judiciais também, chamadas de causas de aumento ou majorantes, e causas de diminuição ou minorantes, né? E essa terceira etapa, nós obtemos finalmente a pena definitiva. Então, essas 3 etapas é um critério legislativo, né, uma opção de política penal que é muito importante, porque ela diminui a margem de erro, né, e os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários consolidados acabam estabelecendo algumas regras básicas, que, né, se der tempo, a gente fala mais na frente. Ótimo, né? Eu, né, vou dar um exemplo aqui. Peguei um crime de furto simples, que é o artigo 155 caput do Código Penal brasileiro, que prevê lá a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Né? Então, verificou-se esse fato típico ilícito culpável e punível, a gente foi condenado ao final do processo, e desta pena em abstrato de 1 a 4 anos de reclusão, o magistrado especifica na dosimetria em 3 etapas esse método trifásico. Então, no primeiro, o magistrado observa que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. O magistrado concluiu isso, está preso a essa conclusão. Obrigatoriamente, de 1 a 4 anos, a pena base tem que ser 1 ano de reclusão. Perceberam que é uma discricionariedade controlada. Segunda etapa, só tem atenuantes. Opa, a pena já está no mínimo em abstrato. Então, como o legislador estabelece os limites e o judiciário pode
navegar de forma fundamentada nesses limites, o limite mínimo já foi atingido e não pode ficar abaixo disso. Isso é a lógica da súmula 231 do STJ, ok? E está de acordo com o nosso sistema penal, né? Que nos países da América Latina é comum se adotar o sistema da pena relativamente determinada pelo legislador. Voltando então para cá, né? Na terceira etapa do meu caso concreto, se verifica lá que foi uma tentativa de furto. Tentativa, de acordo com o inciso 2º do artigo 14, é uma causa de diminuição de pena, que tem uma proporcionalidade inversa com a fase executória do iter criminis e que tem uma causa de diminuição de 1 a 2 terços. Né? Digamos que a gente estivesse aí no início do processo executório, quando esse foi interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade, então, doutrinária e jurisprudencialmente, por força desse critério, né, mínima lesão, bem jurídico protegido, obrigatoriamente, estão percebendo, o juiz não tem tanta margem de discricionariedade como a gente acha. E por isso que dosimetria não é para ser aprendido só por quem quer ser juiz. Todos nós temos que saber para poder controlar isso, né? Então, vamos lá, tem que diminuir 2 terços. Ora, o agente foi condenado a 1 ano de reclusão, tem que diminuir 2 terços? Pode, pode, porque aí o legislador estabelece a proporção que deve ser diminuída. E a pena fica em 4 meses de reclusão, a pena final. Né? Então, veja como, né, num exemplo prático, a gente sai de uma pena de 1 a 4 anos de prisão em abstrato para uma pena de 4 meses, no caso concreto. Certo? E o que falta agora, professor? Né? O juiz tem que estabelecer qual é o regime penitenciário em que o agente inicialmente cumprirá a sua pena, certo? Isso aí segue a regra geral do artigo 33 do Código Penal, que estabelece lá alguns requisitos, como a gente vai ver na frente. E que hoje, né, passa a ser uma regra geral absoluta por força de posicionamentos do STF que estão até materializados em tema, né, de jurisprudência lá do STF, que a gente vê já também, se der tempo. Caso haja multa, ou a multa seja a única pena aplicada, né, como acontece normalmente em contravenções penais, nós utilizamos aí critérios do artigo 49 e 60 do Código Penal para especificar essa multa. Mas na frente a gente fala sobre isso, né? E esse aspecto é bifásico. Né? Primeiro a gente estabelece a quantidade de dias multa, que é um padrão que se utiliza desde o Código de 1830 e, né, no final nós verificamos aí a quantidade do valor desse dias multa. Jurisprudencialmente, o critério para a primeira etapa são as circunstâncias judiciais e, legalmente, o critério da segunda etapa é a condição econômica do réu. E, finalmente, nós especificamos as penas restritivas de direito. Detalhe importante aqui nesse item. Apesar, né, de que a partir da década de 90 foi incentivado, exatamente em força do princípio da última ratio, né, o aumento de aplicação e de tipos de penas restritivas de direito, a verdade é que o nosso código é de 40 e para que fosse feita uma adaptação, sem uma mudança rigorosa do sistema e complexa, a maior parte da aplicação de pena restritiva de direito, como resultante de uma condenação no Brasil, ela vem do artigo 44 do Código Penal. Ou seja, vem como uma pena substitutiva da pena privativa de liberdade aplicada. Né? Agora, a gente, né, já fala nisso também, aprofunda se der tempo, né? Porque eu vou fazendo o avanço dos slides e olhando o nosso tempo aqui. Então, né, dito isso, são poucos tipos penais hoje no Brasil que nós temos que o preceito secundário, ou seja, o próprio legislador prevê uma pena restritiva de direito como pena penal, né, como pena principal. Nós temos aí alguns exemplos, né, para vocês. Código de Trânsito, homicídio e lesão corporal culposos de trânsito, né? Nós temos lá no Código de Trânsito, os 302 e o 304, nós temos lá a pena restritiva de direito, que é a possibilidade de suspender, né, ou cassar a habilitação do sujeito como uma sanção de natureza penal.
Nós temos aí também, né, como exemplo, um exemplo clássico, inclusive, da Lei de Entorpecentes de 11.343. A principal pena aplicada hoje ao usuário de drogas, do artigo 28, tipificado naquela conduta, é uma pena restritiva de direito. Qual é a pena, professor? Advertência, né? Aí eu até brinco com os alunos, né? Às vezes o legislador, ele não tem, na verdade, uma noção da efetividade e do efeito prático dessas coisas, né? Imagine um processo inteiro, né? Depois de um inquérito inteiro, gastando recursos do Estado para que no final a pena a ser aplicada, né, depois que transitar em julgado, seja de advertência. Né? E aí o que acontece? Eu já vi uma audiência dessa, eu não aguentei, me desculpem, né? Que me desculpe o ministro Marcos Aurélio, mas eu saí aí do padrão, né, da prática forense, né, e dei uma risada. Porque a pena foi aplicada assim pelo juiz. Senhor fulano de tal, pare de fumar maconha. Isso não faz bem para a saúde. Né? Então, isso foi a pena restritiva de direito aplicada. Né? Sou um defensor das penas restritivas de direito, sou um defensor da limitação delas para questões graves, como, por exemplo, violência de gênero, que acabou sendo limitado, por exemplo, no caso da Lei Maria da Penha, mas nesse caso ficou uma situação esdrúxula e ridícula, né? E que gasta recursos do contribuinte sem necessidade. Vamos seguindo, né? Então, fixou o regime inicial, o juiz avalia se for pena privativa de liberdade, se cabe a substituição por pena restritiva de direito na forma do artigo 44 do Código Penal. Verifica também se cabe suspensão condicional de pena, que é do artigo 77 do Código Penal brasileiro. E nós temos aí os efeitos da condenação que eu já falei, né? Não vou referir mais, que estão aí nos artigos 91, 92 e agora desde 24 de janeiro, 23 de janeiro, né? O artigo 91A do confisco alargado. E temos outros exemplos na normatização desses efeitos que devem ser definidos, como a perda do poder familiar em crimes cometidos, né, em face de filhos pelos pais, por exemplo. Gente, eu falei das circunstâncias judiciais, a gente não vai ter tempo hábil para esgotá-las aqui, mas as circunstâncias judiciais, que são parâmetros para a fixação da pena base, primeira etapa da dosimetria da pena privativa de liberdade, elas são 8, né? Elas estão definidas aí no caput do artigo 59 do Código Penal. É a medida da culpabilidade, eu falo medida da culpabilidade, porque essa deve ser a interpretação, embora lá esteja escrito culpabilidade. Então, culpabilidade, antecedentes, condutas, conduta, antecedentes, consequência do crime, circunstâncias do delito, comportamento da vítima e, né, não me lembro se esqueci alguma aqui, mas a gente vai ver todas. São 8, né, circunstâncias judiciais. Então, culpabilidade, né, antecedentes criminais, que hoje pelo STF e o STJ são aqueles em que há um processo anterior ao presente delito com condenação transitada em julgado. A personalidade do agente, né? Isso aí não é um dado aferível para o psiquiatra ou psicólogo, é pelo senso comum. Né? Então, por exemplo, se o sujeito é frio, se o sujeito aparenta estar muito arrependido, etc. Nós temos aí a conduta social, que é o comportamento do agente na sociedade, na escola, né, na família e etc. Esses dois últimos são muito criticados por serem resquícios da escola positivista, mas, né, entendemos que são necessários, porque aqui nós não estamos julgando o agente por esse fato. Estamos, no caso concreto, diferenciando o agente A, que foi condenado pelo delito Y, do agente B, que foi condenado pelo delito Y também. Então, como variar a aplicação de pena no caso concreto e fazer justiça equitativa nesse caso? Né? Nós precisamos de parâmetros. Lembrando que esses parâmetros definem as circunstâncias judiciais, são tirados
de provas, né, definidas no processo penal pelo magistrado durante a sentença condenatória. Depois nós temos os motivos do delito, que são as causas próximas ou remotas que levam a gente à prática desse delito. Nós temos aí as circunstâncias do delito, veja como o legislador é, né? Como espécie de circunstância judicial, nós temos circunstâncias do delito, né? Então, penal, para o estudante, ele é penoso em um aspecto, há muita polissemia. Quando eu falo em material, pode ser tanta coisa, né? A mesma coisa aqui, circunstância, tá? Então, essa circunstância do delito aqui são os meios, né, pelos quais o agente cometeu o delito e que podem ser mais ou menos reprováveis. Então, um desses é o MMO, o modus operandi. Né? O modus operandi do delito é uma circunstância do delito que permite essa aferição. Nós temos aí também as consequências do crime, né? Vou explicar depois, tem que ser consequências de caráter extratipo. Porque, por exemplo, homicídio doloso. Consequência do crime grave, morte da vítima. Indubitavelmente. Mas eu não posso usar isso. Por quê? Porque a morte da vítima é elementar que serviu para a condenação do agente. Ou teria acontecido esse fato e o agente foi condenado como foi, ou não, e o agente não seria condenado. Então eu não posso usar a morte da vítima para agravar as consequências do delito, senão isso seria bis in idem. Usar o mesmo fato provado duas vezes em sequência para agravar, né? E eu acrescento, porque eu acho que sempre tem uma moeda dos dois lados, né? Agente e sociedade. Então não pode ter bis in idem, nem para agravar a situação do agente, nem para melhorar a situação do agente. Lógica é lógica, independentemente do resultado. E, finalmente, o comportamento da vítima, que o STJ vem decidindo de forma pacífica que essa circunstância só se aplica para melhorar a situação do sujeito ativo, caso o comportamento da vítima, embora não caracterizando um concurso de agentes, óbvio que ela é a vítima, contribuiu de alguma forma para a ocorrência do delito. Temos que ter cuidado aqui com preconceitos nessa circunstância, né? Já houve caso do magistrado, por exemplo, atribuir responsabilidade a uma vítima de crime sexual por causa das vestes dessa vítima, né? Então isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Aqui está se avaliando, são outras situações, né, que são objeto de estudo da vitimologia dentro da criminologia. Finalmente, né, quando há choque entre agravantes e atenuantes, entre causas de aumento, diminuição, já é um outro caso, mas entre circunstâncias judiciais, nós usamos o artigo 67 para resolver, né? E temos que estabelecer quais são as preponderantes. Circunstâncias preponderantes são aquelas que têm caráter subjetivo, né? Elas dizem respeito ao agente do delito. Então, reincidência, né? Embora o senso comum olhe outra polissemia aí, vai caracterizar a reincidência como uma circunstância objetiva, então ela tem que ser provada por certidão nos autos. Na verdade, para esse fim, a reincidência é classificada como subjetiva, porque ela diz respeito ao agente do delito, ok? E objetivas são aquelas que não dizem respeito ao agente do delito. Crime praticado contra idoso, um agravante, né? Só que é objetiva. Porque embora seja praticada contra uma pessoa, olha a polissemia, parece subjetiva, mas o conceito aqui é que não diz respeito ao agente do delito. Então, contra idoso é objetiva. E por que eu estou falando isso? Porque circunstâncias subjetivas pesam mais na dosimetria do que circunstâncias objetivas. Mais um detalhe: nas circunstâncias judiciais, mesmo sendo subjetivas as 5 primeiras, a culpabilidade é a que mais pesa. Né? Bittencourt chega a citar, né, excelente doutrinador citado pelo professor Alexandre, né, e eu sou um fã de carteirinha, chega a citar, inclusive, que todas as outras circunstâncias judiciais somente servem para embasar a culpabilidade. E ela é a mais importante, efetivamente. Então, seguindo-se, e antes de seguir, mudança jurisprudencial, né? O STJ, que antes entendia, junto com o STF, que a menoridade, que aquela atenuante pelo agente ter menos de 21 anos na data do fato, era super preponderante em relação a qualquer agravante e atenuante. O STJ, né,
agora tem um entendimento de que essa circunstância de menoridade relativa, ela é subjetiva, assim como a reincidência é agravante. E tem permitido a compensação de menoridade com reincidência, de confissão judicial, que é um atenuante, com reincidência, certo? Desde que seja uma reincidência só. Se o agente é multireincidente, a reincidência passa a pesar mais. Então, a gente já falou que nas duas primeiras etapas a pena tem que ficar entre o limite do mínimo e do máximo, e na última etapa pode extrapolar o mínimo e o máximo por força exatamente de uma permissão do próprio legislador. Essa questão eu não vou entrar, né? Lembrando que essa minha informação aí na apresentação, ela está desatualizada, né? Porque agora o artigo 75, e isso é importante ressaltar, ele também sofreu alteração do pacote anticrime, né? Que alteração foi essa? A pena máxima de cumprimento no Brasil, né? Ressalte-se, de cumprimento no Brasil, né? Ela era de 30 anos, e ela é de quanto agora, né? Digam aí. Ela agora é de 40 anos. Lembrando que a pena máxima para cumprir, e que no caso concreto um agente pode ser condenado a 300 anos, ok? A única questão é que ele só vai cumprir os 40 anos. Só não, né? Muito tempo. Mas vai cumprir os 40 anos. Professor, e para que essa pena tão grande, se é só 40 anos? Porque na hora de avaliar os benefícios, progressão, livramento condicional, né, e outros benefícios mais, nós avaliamos a pena total. O STF, inclusive, já parou para analisar esse caso e acabou aceitando esse entendimento que está sendo passado para vocês. Né? Então, já vemos aí Callahan, sempre, né, atualizado aí, já dando a informação para a gente. Obrigado, Callahan. Meu aluno querido aí, né, desse semestre. E agradeço aí as referências elogiosas que estão sendo feitas aí nos comentários. Então, pessoal, resumindo, nós temos esse esquema da aplicação da pena privativa de liberdade pelo método de Hungria em 3 etapas. Né, como eu disse, elementares e circunstâncias, eles têm classificações próprias. Uma classificação que eu chamo a atenção, né, quanto à natureza, que é aquela que eu falei, que podem ser subjetivas ou objetivas. Né? E quanto à aplicação, nós temos aí basicamente, né, que elas podem ser judiciais e legais. Percebam que quase todas as circunstâncias quanto à aplicação, elas estão nas 3 fases da dosimetria. Só não as qualificadoras. Quem já foi meu aluno sabe que eu não concordo nessa classificação da qualificadora como circunstância. Na verdade, um crime qualificado tem uma pena própria, né, e a dosimetria parte dele. Então, é uma aplicação do critério da especialidade, num conflito aparente de normas. Então, um exemplo, o homicídio simples tem pena de reclusão de 6 a 20 anos. O homicídio qualificado, que está no parágrafo 2º do artigo 121, tem pena de reclusão de 12 a 30 anos. Ora, o homicídio qualificado é assim qualificado porque surgem novas elementares, como motivo fútil, né? Mudou o tipo penal. Então é elementar. Mas por uma questão de política criminal, né? Essa é a nossa conclusão, a nossa crítica e acomodação, o Superior Tribunal de Justiça, num caso concreto, para que em concurso de agentes pudesse aplicar para um agente o homicídio privilegiado e para outro qualificado, adotou esse entendimento, né? Porque se fosse elementar, por aquela regrinha do Código Penal, as elementares, embora pessoais, se comunicariam aos demais agentes. Então, qual foi a solução, né, que o STJ resolveu aí, né, chamar de circunstância? Mas assim como uma mangueira não é um pé de maçã, né, qualificadora não é circunstância. Mas para fins de concurso, porque isso aí vira dogma inquestionável, está aí a classificação atual de circunstâncias legais. Esse é um esquema que a gente fez no nosso livro, né? Que é um processo, isso é coisa de programador, né? Das minhas épocas aí de fluxogramas.
Mas esse é um processo interessante que mostra como evitamos na dosimetria, né, o bis in idem. Ou seja, eu não posso aplicar um fato provado mais de uma vez para a mesma questão dosimétrica. Como assim, professor? Então vamos lá, olha, existe um fato comprovado nos autos. Esse fato é um elementar, como por exemplo a morte da vítima no homicídio. Sim. Então não posso usar para mais nada. Esse fato é elementar? Não, né? Então, eu primeiro tenho que usar na terceira fase da dosimetria, se não for aplicada aí na segunda fase da dosimetria, e perceba, por último e subsidiariamente, eu só aplico como circunstância judicial se não se enquadrar em nenhuma das outras fases. Ah, professor, mas isso aí é óbvio. Gente, todas as súmulas e posicionamentos do STF, do STJ e da doutrina estão resumidas nessa tela, humildemente. Dou exemplo. Súmula 241 do STJ estabelece que se um antecedente negativo do agente for reincidência, né, eu não posso usar como reincidência, que é um agravante da segunda fase da dosimetria, e como circunstância judicial antecedente. Por quê? Porque dá bis in idem. Então eu uso onde, professor? Está lá na súmula, né? Que é a lógica disso. Eu uso como agravante. Né? Eu sempre aplico no que é mais específico. E causa de aumento e diminuição é mais específico do que agravante e atenuante, que é mais específico do que circunstância judicial, que é sempre residual. Certo? E esse fluxograma resolve todos os casos, né? Você vai pegar a súmula, posicionamento, todos estão dentro dessa lógica. Nem o STF que consegue de vez em quando, né, sair fora da lógica e tirar alguma coisa do chapéu, certo? Eu ainda não vi desobedecendo essa lógica. Mas vamos lá. A dosimetria da pena de multa, como eu disse para vocês, ela na primeira etapa vai definir aí os dias multa, né? Quando, né? Repito, preceito secundário da norma penal incriminadora prevê multa e o juiz tem que aplicar. Então a primeira etapa se aplica aí entre 10, né, a 360 dias multa. E aí o detalhe, qual é o parâmetro usado? Pelo nosso Código Penal deveria ser o econômico, que é o que defende Capês. E Capês está correto nisso. Porque como a pena de multa hoje não se converte mais em pena privativa de liberdade, antes acontecia isso, né? No seu inadimplemento, não tem necessidade de usar outro padrão que não seja o próprio aspecto econômico do agente. Mas a jurisprudência se consolidou e ainda não fez a revisão desse entendimento. Hoje no STF e no STJ ainda é pacífico que na primeira etapa usamos as circunstâncias judiciais. E de novo, olha aí o critério que parece que não é objetivo, mas tem características objetivas. Se o magistrado estabelece lá, após fundamentar as 8 circunstâncias judiciais, que essas são favoráveis, fez isso para aplicar a pena privativa de liberdade, o magistrado está amarrado aqui também. Porque se na primeira etapa, entre 10 a 360 dias multas, eu vou usar, né, proporcionalmente o parâmetro da circunstância judicial, se essas circunstâncias não forem desfavoráveis ao réu, o magistrado só pode aplicar um valor, né, de dias multa, que é 10 dias multa, que é o menos prejudicial ao réu. Né? E à medida que as circunstâncias são desfavoráveis, vai se agravando a proporção nessa etapa. Segunda fase, se segue o critério do aspecto econômico. Então, vou verificar se o réu, né, qual é a situação financeira do réu. Se for uma situação muito ruim, né, que infelizmente é muito comum de se encontrar, uma observação muito relevante do professor, né, a gente tem que mudar esse direito penal, de um direito penal de pessoas pobres, né, para um direito penal de quem viola bens jurídicos importantes mesmo no nosso sistema hoje. Né? Enfim, se o agente tem uma condição financeira imensa, né, porque ela é fixada, a pena de multa, por dia multa na segunda etapa, variando de 1/30 do salário mínimo para quem tem pouca condição, para 5 vezes o salário mínimo, ok? Mas se o sujeito ele é muito bem, né, economicamente, esses 5 vezes o salário mínimo para cada dia a multa
pode não ser uma multa relevante. Por isso vem o artigo 60, né, parágrafo 1º do Código Penal, que determina que nesses casos, excepcionalmente, em que a multa aplicada no máximo se torna irrisória em relação ao patrimônio econômico do réu, o juiz pode triplicar esta multa. Então, temos aí, né, essas posições. Eu não vou entrar em maiores detalhes. Regime inicial, né? Regime inicial, meus alunos têm até pesadelo com isso, porque lá na nossa disciplina de Penal 2, nós, né, sempre que apresentamos uma teoria, fazemos prática. Então, os alunos da FANESE já têm prática de teoria do crime desde o 3º período, que é quando é dado esse assunto. E eu gosto porque quando a gente pratica, quando a gente aplica um conhecimento, não esquecemos nunca mais, certo? Então tenho certeza aí que meus ouvintes, que foram meus alunos, até hoje sonham, né, com regime inicial, com dosimetria de multa, essas coisas, certo? Então, gente, regime inicial, regra geral hoje do artigo 33 do Código Penal, que usa alguns critérios, que eu vou passar aqui logo, né, para esses critérios. Antes de ir para esses critérios, é bom informar, né, que o que acontece, houve esse tema de jurisprudência aí, em que, basicamente, só professora Patrícia, desculpe. Então, houve esse tema de jurisprudência aí, o artigo 972, desculpe, o tema 972 do STF, né, que estabeleceu que o parágrafo 2º do artigo 1º ali da Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos, né, que estabelecia o regime inicialmente fechado como obrigatório para crimes hediondos e equiparados, que aquilo seria inconstitucional, certo? Quem foi meu aluno sabe que eu tenho uma crítica a isso, né? Porque isso é uma história longa. Inicialmente, a lei de crimes hediondos, quando entrou em vigor em 90, ela estabelecia regime integralmente fechado para crimes hediondos, considerando lá que o artigo 5º da Constituição prevê que esses delitos teriam um tratamento mais rigoroso, assim como os equiparados hediondos, que são os 3 T's, tráfico, tortura e terrorismo. Certo? Só que, né, antes do Supremo se manifestar, eu já entendia que esse dispositivo era inconstitucional. Porque se, né, o regime integralmente fechado, falta a individualização da pena no plano de execução, porque as pessoas não são incentivadas, os agentes, a terem bom comportamento para fins de progressão. Né? Tira a progressão de regime penitenciário, que para mim é um dos institutos mais importantes para que a pena atenda também, embora tenha função repressiva, de castigo, atenda também suas funções preventivas, seja geral, positiva ou negativa, ou específica, que é voltada para o condenado, né, que é da reeducação, da ressocialização, que é a meta da ONU aí para as penas privativas de liberdade. Então já entendia que era inconstitucional. Ok, o STF entendeu inconstitucional também. Beleza? Legislador veio e alterou, disse a partir de agora é não integralmente fechado, é só inicialmente fechado. E aí o legislador agiu corretamente, porque inicialmente fechado só está dizendo o seguinte, olha, vai ter progressão. Mas como foi crime hediondo e é muito mais grave, e a própria Constituição dá um tratamento mais rigoroso para esses crimes hediondos, né? Então, nesse caso aí vai começar fechado, mas pode progredir para o semiaberto, para o aberto, etc. Me vem o STF de novo, né? E estabelece de novo que fere a individualização na execução. Está incorreto o STF. Não fere porque há individualização, porque há progressão de regime. No entanto, o STF, além de uma súmula vinculante 26, ainda estabelece esse tema de jurisprudência que acaba vinculando todas as decisões. Por força disso, atualmente, né, só tem regime inicial definido pela regra geral
do artigo 33 do Código Penal. E o artigo 33 do Código Penal, né, como não há exceção, é ele que é aplicado, a gente vai para o passo 1 desse fluxograma aí. Nós temos que determinar primeiro a espécie da pena privativa de liberdade aplicada, que é pelo caput segunda parte do 33. Detenção não pode ter regime inicial fechado. Pior, regime inicial para detenção, pela regra geral, é semiaberto. E prisão simples, que está lá na Lei de Contravenção Penal, não tem previsão de regime fechado, só tem aberto e semiaberto. Então, por força desses dois supositivos, é importante eu saber qual a espécie da pena privativa de liberdade. Por quê? Porque quando eu vou para o critério objetivo, que é a quantidade de pena, lá do parágrafo 2º do artigo 33, eu observo que na linha C desse parágrafo 2º, quem é condenado até 4 anos tem direito a regime aberto, se não for reincidente. Quem é condenado acima de 4 até 8 anos, se não for reincidente, tem direito a regime semiaberto. E na linha A, quem é condenado a mais de 8 anos, inicia no fechado. Aí vejo o legislador atrapalhando, né, o operador, dificultando, na verdade. Necessário interpretação sistêmica da linha A do parágrafo 2º com o caput do artigo 33. Eu só posso aplicar a linha A, que é acima de 8 anos, é regime inicialmente fechado, se for reclusão. Detenção e prisão simples, né, mesmo acima de 8 anos, embora raro, mas possível, eu não posso aplicar este entendimento, ok? E aí veja, né, como o STF, né, amigos aí inclusive que já estão operando na advocacia, ex-alunos, amigos, veja, né, um argumento importante para a defesa. O STF entende que nem, né, apesar da Constituição dizer que crime hediondo tem que ter um tratamento mais gravoso, o STF entende que não pode ter regime inicial obrigatoriamente fechado por causa disso. Ok? Beleza? Gente, quando a pena é de um crime de reclusão acima de 8 anos? O Código Penal, que é uma lei infraconstitucional, num dispositivo que não tem apoio da Constituição, estabelece o seguinte, ó, foi mais de 8 anos, não analisa mais variável nenhuma, regime inicial fechado. Então, se, né, o regime inicial fechado é para crime hediondo, que a Constituição estabelece o tratamento mais gravoso, inconstitucional, imagine, né, para uma regra geral que estabelece que delitos em que a condenação em concreto, apenados com reclusão, seja maior do que 8 anos, é fechado, isso também é inconstitucional. Então, são essas incongruências que a gente vê no Supremo Tribunal Federal, que ficamos tristes, porque o Supremo Tribunal Federal, o órgão, né, final, instância final, e o órgão constitucional no Brasil, deveria, na verdade, pacificar, né, entendimentos jurídicos e mudar até os padrões já entendidos dentro de uma lógica sistêmica. Mas, infelizmente, temos visto que no STF cada ministro tem julgado de um jeito diferente, né? Não todos, e dependendo do caso concreto. E isso aí afeta todo o sistema jurídico. E fica aqui nessa live a minha crítica ao STF, né? Temos que lembrar que temos ministros na mais alta corte do Brasil e a função desses ministros é pacificar e aplicar a justiça e não, né, ficar gerando mais impasses e polêmicas. Mas vamos seguir, né, já em ritmo de conclusão. Só lembrando, né, para o regime inicial, eu tenho que verificar esses passos, os critérios objetivos e 2 critérios subjetivos. Se o agente é reincidente ou primário, isso está contido no próprio parágrafo 2º, nas alíneas C e B. E se o agente teve circunstâncias judiciais favoráveis ou não. Isso está contido nesse comando de usar esse requisito subjetivo, está contido aí no parágrafo 3º do artigo 33. Substituição da pena restritiva de direito, né, isso está no artigo 44.
crimes dolosos, cuja pena aplicada, né, não seja superior a 4 anos e não sejam cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa, olha a ênfase, podem ter essa substituição, né, desde que atendam outros requisitos subjetivos. E crimes culposos, não importa a pena, não importa se é cometido com violência. Opa, professor, crime culposo com violência? Sim, gente. Lesão corporal culposa, homicídio culposo, tem violação de integridade física, é violência. Né? Embora o resultado não seja pretendido, a conduta é voluntária ou inobservância do dever de cuidado objetivo, caracterizado pela negligência, imprudência ou imperícia, né? E a violação do bem jurídico através de violência. Então, mesmo nesse caso, cabe a substituição. E lembrando, né, que o réu não pode ser reincidente em crime doloso, desde que seja, né, o legislador atrapalhando a gente de novo. Outra interpretação sistêmica. Isso cai no concurso da OAB, inclusive, viu, galera? O inciso 2º tem que ser lido junto com o parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz, olha, não é bem assim não. Se o crime for doloso e o juiz entender que é recomendável socialmente aplicar a substituição, pode, desde que não seja reincidência específica. Né? E também a gente avalia as circunstâncias judiciais, ali no inciso 3, sem as duas últimas variáveis, que é consequência e comportamento da vítima. Então, tá aí os critérios apresentados para vocês. Nós temos diversas penas restritivas de direito previstas lá nos artigos 45 seguintes do nosso Código Penal. Né? Eu cito aqui as duas mais utilizadas, que vocês vão encontrar sempre, as outras são mais raras, que é a prestação de serviço à comunidade ou entidades assistenciais, né, pelo período da condenação. E nós temos aí isso para condenações superiores a 6 meses, e nós temos a prestação pecuniária, né, que é restrita lá no caso da Lei Maria da Penha. Só para fechar, né, para dar um âmbito geral, falar, professor, né, uma pergunta aqui para o senhor. E quando tem vários réus, né, no mesmo processo, e são todos esses réus condenados ou absolvidos, mas é tudo isso feito numa única sentença, como é que faz? Se tem vários réus condenados. Veja, dá trabalho, né? Mas, eu até me lembro, o concurso de juiz da Bahia, no concurso de juiz da Bahia, né? Deixa eu só ver aqui que eu acho que deu algum probleminha. Não, tá tudo certo. No concurso de juiz da Bahia, né, o que nós observamos, pessoal? Nós observamos lá que tinha 5 réus. Né? Então, como é que a gente faz? Dá trabalho, mas faz assim. Né? Para cada réu, eu vou fazer a dosimetria de cada crime. Então, primeiro eu vou fazer do réu A, né? Eu faço a dosimetria do crime A, B e C. Todos os requisitos, que hoje já está mais atenuado essa exigência de se repetir tudo. Depois, né, eu faço unificação da pena para fins do artigo 75, né, ou para verificar aí a aplicação de exasperação do concurso formal perfeito ou do crime continuado comum específico dos artigos 70 e 71 do Código Penal. Né, e repita essa operação aí para N réus. É só isso mesmo. Então, pessoal, né, vi aqui respeitando o meu prazo de apresentação, ok? Deixa eu tirar isso aqui. Né? Então, respeitando aí o prazo que me foi concedido, a gente apresentou aqui uma visão ampla, uma visão atualizada, né, de como está esse sistema de dosimetria penal no direito brasileiro. Espero aí que tenha sido útil para todos. Agradeço a atenção, agradeço aí a participação dos alunos, dos colegas operadores do direito, né, dos meus preclaros colegas professores da FANESE. A FANESE tem um time de professores que é fantástico, né? E é por isso, né, que a gente consegue manter essa qualidade e consegue encontrar alunos brilhantes que nos acompanham aí nessas disciplinas e que ficamos muito orgulhosos como professores de ver esses alunos brilhando, né, e fazendo sucesso e atingindo seus objetivos. O sonho de um professor de verdade é sempre esse:
né? Que ele possa passar um pouco de conhecimento, que ele possa aprender um pouco com seu aluno e que ele possa se orgulhar, né, de no futuro ver esse aluno brilhando, né? Então nós estamos aqui nos bastidores para que possamos contribuir aí com essa educação de qualidade. Eu agradeço a todos vocês, agradeço, né, aos meus colegas, aos membros aqui que participaram dessa palestra, ao querido professor Marcel, né, que faz diferença. Eu sempre ressalto isso publicamente. Quem me conhece sabe que eu não sou de muitos elogios e quando eu faço é porque são sinceros, né? Professor Marcel, professora Patrícia, é uma dupla aqui que carrega piano nas costas e consegue atender vocês com um sorriso, sempre, né? Sempre está aí levando esse curso, administrando, recebendo um apoio da nova administração aqui da FANESE e transformando a FANESE, já era o melhor curso de direito privado aqui do estado, né? E vai levar isso para um outro nível. Então, é um prazer sempre grande estar aqui com vocês. E agradeço a atenção. Boa tarde. Bom dia, aliás. Professor Sandro Costa, em primeiro lugar, parabéns aí pela aula magna, né? Um verdadeiro espetáculo no que tange a dosimetria da pena. Professor Sandro, ele é muito preciso e aprofundado nas suas palestras e em sala de aula. E hoje não foi diferente, Sandro. Você mais uma vez deu um show. Foi brilhante aí na sua exposição. Estou acompanhando todos os grupos de WhatsApp aqui, os bate-papos e só estou recebendo elogios. Então, Sandro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Hoje, pela manhã, tenho certeza que os alunos receberam uma dose extra de direito penal com o professor Alexandre e com o professor Sandro Costa. E quem já gosta de direito penal, com certeza vai sair daqui para almoçar e começar a estudar imediatamente a disciplina, porque hoje foi um verdadeiro espetáculo. Em nome desses dois grandes professores, professor Alexandre e professor Sandro Costa, eu parabenizo toda a equipe da FANESE de professores. Eu consegui perceber que tem vários aqui acompanhando a transmissão. Em nome dos senhores, eu parabenizo todos esses grandes mestres. E queria deixar aqui uma atenção especial, um agradecimento especial aos nossos alunos que, mais uma vez, participam e incentivam e têm essa parceria fenomenal com professores e coordenação. Essa semana jurídica foi pensada para vocês, e nós queremos fazer um curso diferente. Muito obrigado a todos, tenham um excelente dia e lembre-se, à noite tem mais conhecimento jurídico. Obrigado, professor Sandro Costa, obrigado, professor Alexandre, e um forte abraço a todos. Abraço, obrigado, professor. Olá, meus queridos, é com muita alegria que eu comunico a vocês. Coloca em risco e aí vem a junto para a gente construir também aí novos modelos de gestão no curso de Direito, junto com a professora Antonina Galotti, o professor Lucas Cardinale e a professora Patrícia. O professor Sandro é mestre e doutor em meio ambiente, promotor de justiça no estado de Sergipe, Então, a primeira coisa que temos que observar é de uma condenação penal, que vai ter aí, né, a estrutura da sentença penal. O que nessa etapa, entre outras questões que são importantes, como, por exemplo, a decisão da manutenção ou não da preventiva, se por acaso foi decretada essa prisão processual durante o detalhe. Auxilia e dá todo esse conjunto para a gente construir também aí novos modelos de gestão no curso de Direito, junto com a... Sabe que eu dou aula, eu leciono por amor e gosto muito de fazê-lo na FANESE. Né? Tenho queridos alunos, atuais ex-alunos, que a gente admira muito e esse contato com a academia ele é muito motivante e é uma coisa que eu gosto de fazer por vocação. Então, vou apresentar aqui uma tela para vocês.
Eu não sei se a tela está aparecendo aí para vocês, certo? Mas acredito que sim, pronto, está aparecendo. Então, nós vamos apresentar aqui breves pontos, né? É importante ressaltar isso, pelo tempo disponível para essa conversa rápida, a gente vai dar breves pinceladas sobre esse sistema no Brasil, ok? Então, a primeira coisa que temos que observar é que no Brasil, a sanção penal, que é a resposta pela prática, né? Então, nesse caso, há o que se chama de absolvição imprópria, porque, embora seja uma absolvição no nome, na verdade, é a aplicação de uma sanção, a medida de segurança. Posso ver, é uma sentença penal em que, na fundamentação, analisa-se o que se chama apenas de materialidade e autoria. Né? Então, ela não começa, né, já no final do processo, e desta pena em abstrato de 1 a 4 anos de reclusão, o magistrado especifica na dosimetria em 3 etapas esse método trifásico. Então, no primeiro, o magistrado observa e, legalmente, o critério da segunda etapa é a condição econômica, com condenação transitada em julgado, a personalidade do agente, né? Isso aí não é um dado aferível por psiquiatra ou psicólogo, é pelo senso comum, advertência, né? Só que circunstâncias dos agentes a terem bom comportamento. Para melhorar a situação do sujeito ativo, caso o comportamento da vítima, embora não caracterizando um concurso de agentes, óbvio que ela é a vítima, contribuiu de algum modo aí, né, desse semestre. E agradeço aí as referências elogiosas que estão sendo feitas aí nos comentários. Porque circunstância judicial, que é sempre residual, certo? E esse fluxograma resolve todos os casos, né? Você vai pegar súmula, posicionamento, todos estão dentro dessa lógica. Nem o STF que consegue de vez em quando, né, sair fora da lógica e tirar alguma coisa do chapéu, certo? Fala bem jurídico fechado, falta a individualização da pena no plano de execução, porque as pessoas não são incentivadas, os agentes, a terem bom comportamento sistêmica da linha A do parágrafo 2º com caput do artigo 33. Eu só posso aplicar a linha A, que é acima de 8 anos, é regime inicialmente fechado, se esse comando de usar esse requisito subjetivo, está contido aí no parágrafo 3º do artigo 33. Substituição da pena restritiva de direito, né, isso está no artigo A, né, eu faço a dosimetria do crime A, B e C. Todos os requisitos, que hoje já está mais atenuado essa exigência de se repetir tudo. Depois, né, eu faço unificação da pena para fins do artigo 75, né, ou para verificar aí a aplicação de exasperação do concurso formal perfeito ou do crime continuado comum específico dos artigos 70 e 71 do Código Penal. Né, e repito essa operação aí para N réus. É só isso mesmo. Então, pessoal, né, vi aqui respeitando o meu prazo de apresentação, ok? Deixa eu tirar isso aqui. Né? Então, respeitando aí o prazo que me foi concedido, a gente apresentou aqui uma visão ampla, uma visão atualizada, né, de como está esse sistema de dosimetria penal no direito brasileiro. Espero aí que tenha sido útil para todos. Agradeço a atenção, agradeço aí a participação dos alunos, dos colegas operadores do direito,
né, dos meus preclaros colegas professores da FANESE. A FANESE tem um time de professores que é fantástico, né? E é por isso, né, que a gente consegue manter essa qualidade e consegue encontrar alunos brilhantes que nos acompanham aí nessas disciplinas e que ficamos muito orgulhosos como professores de ver esses alunos brilhando, né, e fazendo sucesso e atingindo seus objetivos. O sonho de um professor de verdade é sempre esse, né, que ele possa passar um pouco de conhecimento, que ele possa aprender um pouco com seu aluno e que ele possa se orgulhar, né, de no futuro ver esse aluno brilhando, né? Então nós estamos aqui nos bastidores para que possamos contribuir aí com essa educação de qualidade. Eu agradeço a todos vocês, agradeço, né, aos meus colegas, aos membros aqui que participaram dessa palestra, ao querido professor Marcel, né, que faz diferença. Eu sempre ressalto isso publicamente. Quem me conhece sabe que eu não sou de muitos elogios e quando eu faço é porque são sinceros, né? Professor Marcel, professora Patrícia, é uma dupla aqui que carrega piano nas costas e consegue atender vocês com um sorriso, sempre, né? Sempre está aí levando esse curso, administrando, recebendo um apoio da nova administração aqui da FANESE e transformando a FANESE, já era o melhor curso de direito privado aqui do estado, né, e vai levar isso para um outro nível. Então, é um prazer sempre grande estar aqui com vocês. E agradeço a atenção. Boa tarde. Bom dia, aliás. Professor Sandro Costa, em primeiro lugar, parabéns aí pela aula magna, né? Um verdadeiro espetáculo no que tange a dosimetria da pena. Professor Sandro, ele é muito preciso e aprofundado nas suas palestras e em sala de aula. E hoje não foi diferente, Sandro. Você mais uma vez deu um show. Foi brilhante aí na sua exposição. Estou acompanhando todos os grupos de WhatsApp aqui, os bate-papos e só estou recebendo elogios. Então, Sandro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Hoje, pela manhã, eu tenho certeza que os alunos receberam uma dose extra de direito penal com o professor Alexandre e com o professor Sandro Costa. E quem já gosta de direito penal, com certeza vai sair daqui para almoçar e começar a estudar imediatamente a disciplina, porque hoje foi um verdadeiro espetáculo. Em nome desses dois grandes professores, professor Alexandre e professor Sandro Costa, eu parabenizo. Olá, meus queridos, é com muita alegria que eu